Animado? Ansioso? Curioso? Está preparado para conhecer o final da vida de Carlo Acutis? Há muita história para rolar por aqui ainda, então já pega um lugar confortável, chama os amigos para ver com você e vamos conhecer um pouquinho mais sobre a bela história de Carlo Acutis. Inscreva-se no canal, ative o sininho da notificação e não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam acessar a vida desse grande santo. O conhecimento da vida dos santos e tudo o que eles fizeram por amor a Deus é muito importante para a nossa vida, pois nos inspira e nos motiva a buscarmos também a santidade no nosso dia a dia, pois Deus tudo pode fazer. Se ele transformou uma criança e um adolescente em santo, por que não poderia fazer com você? Basta você se aproximar dele e deixar que ele faça a sua obra. Mas chega de introdução, vamos começar a história após a vinheta. E Carlo agora possui uma nova babá para passar as tardes com ele e ajudá-lo a fazer as lições de casa. Carlo, veja, essa operação que você fez está errada, por favor refaça. E Carlo pacientemente a refaz. Um dia ele percebe que sua babá Elisa está muito triste. Você emagreceu nesses tempos, aconteceu algo? Oh, por favor, Carlo, és uma criança, não se preocupe com os problemas dos adultos. Tenho certeza que os seus problemas vão se resolver. Veja, tenho algumas balas aqui na bolsa, vou dividir com você. Elisa sempre se impressionava com a alegria e a atitude de Carlo. Carlo, posso te fazer uma pergunta? Mas é claro! Por que você é tão obediente? As crianças geralmente não são assim. Bom, é que eu quero me parecer com Jesus. Então eu sempre peço que ele me torne uma pessoa mais parecida com ele. Obediente, amorosa, paciente. Mas você consegue fazer isso sozinho, tendo tão pouca idade? Ah, não! Eu não faço nada sozinho. Não consigo pelas minhas próprias forças. Mas eu tenho um amigo e ele é Jesus. E a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Aliás, já está quase na hora. Eu vou à missa. Você vem comigo? Eu acho que eu nunca fui na missa. Então vamos hoje. Você irá adorar. Acho que é bom fazer algo diferente. Mas está frio, Carlo. Você não desanima a sair no frio? Ah, não. Tenho muito mais a ganhar do que ficar em casa. O que você tem a ganhar indo na missa? A Eucaristia, o corpo de Jesus, minha autoestrada para o céu. Mas o que significa isso? Significa que é o melhor caminho para se chegar ao céu e para ser feliz para sempre com Jesus. Elisa finalmente aceita o convite de Carlo e partem os dois à missa. Na verdade, ela chegou a ir outras vezes. E ela também vai se aproximando cada vez mais de Jesus. Ela também nota que Carlo é uma criança muito atenta às necessidades das outras. Ele presta muita atenção àqueles que ficam isolados, fala amigavelmente com todos, ajuda aqueles que têm dificuldades para aprender e inclusive se oferece para ensinar em sua casa aos seus amigos. É chegado o Natal na família Acutis e Carlo prepara presentes para todos. E Elisa também não fica de fora e recebe de presente de Natal chocolates amargos. Se surpreende ao perceber que o garoto guardou a informação de seus chocolates favoritos. E sabe o que mais Carlo gostava de fazer? De cozinhar. Como adorava mexer na internet, procurava sempre alguma receitinha nova para fazer à sua família. Quando tinha 8 anos, Carlo percebeu que aumentou de peso. Havia comido muitas pizzas e sorvetes à beira da praia. E ele então percebe que Deus nos deu um corpinho, precisamos cuidar dele. Então ele começa a controlar a sua alimentação. Quando sua mãe lhe oferece Coca-Cola, ele simplesmente diz não. Tá doente, filho? Você adora Coca-Cola? Mas agora não. Aconteceu algo? É um pequeno sacrifício, sabe, mamãe? Vou deixar de tomar essa Coca-Cola e oferecer a Jesus, pelas almas do purgatório.
Mas não é quaresma, filho, não precisa fazer penitência. É, mas as almas do purgatório sofrem o ano todo. E o que você vai fazer quando começar a quaresma, filho? Deixarei de assistir filmes. E claro, nada de Coca-Cola. E vou também diminuir o meu tempo jogando videogame. E diz tudo isso alegremente. E Carlo costumava passar as férias em Assis. E lá encontrava seus amigos, Matias e Jacopo. E com eles adorava brincar. Mas de repente, uma discussão terrível começa, pois Matias logo perde a paciência com seu irmão Jacopo. Sai da frente, seu gordão! E empurra o próprio irmão, dá um tapa na cabeça dele e ainda o expulsa da brincadeira. Chega, Matias, não trate assim o seu irmão. Carlo é sempre muito gentil, mas muito firme. Você não vale nada, Jacopo, nem sabe brincar, só tá atrapalhando. Não é verdade, diz o outro irmãozinho todo humilhado. Matias, saia já da minha casa. Ficou surpreendido de ver o seu melhor amigo o expulsando de casa. Saia já da minha casa, até você aprender a tratar bem o seu irmão. E Jacopo ficou muito surpreendido, pois já estava acostumado com os bofetões de seu irmão mais velho e percebeu que ele não ousara dizer nada a Carlo. Mas Carlo era muito bondoso. Meia hora depois, foi chamar Matias e fez os dois irmãos fazerem as pazes naquele instante e voltaram para as brincadeiras. Além de apaziguador de irmãos, Carlo tinha um outro talento, voltado para computadores. Adorava mexer neles. Seus amigos, sempre que tinham algum problema em suas máquinas, iam diretamente a Carlo solicitar sua ajuda, pois Carlo estava sempre disposto a ajudar e era um verdadeiro gênio da informática. E Carlo era realmente muito habilidoso, lia bastante, até mesmo livros que estavam acima do seu ano letivo. Ele não havia contado para ninguém, mas a notícia se espalhou, pois ele também estava ajudando a paróquia a criar o próprio site para ajudar aqueles que buscavam informação. Carlo também se destacou por sua vida espiritual intensa e certa vez foi convidado para ajudar as crianças na preparação para a crisma. E ele foi imediatamente pedir autorização a seus pais. Ô meu filho, você não acha que já tem muita coisa para fazer? Tem muitos trabalhos da escola e muitas coisas. Deixe que outros cuidem disso. Papai, prometo que vou fazer tudo direitinho, que não vai atrapalhar nem um pouquinho. E o sacramento da crisma é tão importante. Quando eu fiz a crisma, senti uma força misteriosa em mim. Desde então, o meu amor pela Eucaristia e por Jesus só aumentou. Eu gostaria muito de ajudar as outras crianças a se prepararem bem para receber o Espírito Santo. Por favor. Oh, tudo bem, meu filho. E Carlo estava muito feliz por ter a oportunidade de falar sobre Jesus às crianças. Carlo era muito bom com as crianças e elas adoravam ouvi-lo. Carlo, por favor, conta uma história. Conta sobre algum milagre eucarístico. O que é um milagre eucarístico? Perguntou o novato. Um milagre eucarístico é quando a hóstia começa a sangrar. Vou te contar a história do milagre de Lanciano. É uma pequena cidadezinha na Itália e isso aconteceu por volta do ano de 700. Veja, Jesus realmente está presente na hóstia. Porém, o padre que celebrava a missa não conseguia acreditar muito. Ele estava tendo problemas de fé, mas ele pedia a Jesus que o desse fé e que iluminasse a sua mente. E um dia, quando levantava a hóstia e disse: "Isto é o meu corpo", e depois "Isto é o meu sangue", viu a hóstia se transformar num pedaço de carne e sangrar bem diante de seus olhos. Que história incrível, Carlo! Adoraria escutar mais, pois existem muitos outros milagres eucarísticos. E Carlo passava o tempo contando elas. Carlo e Rajesh certa vez estavam indo em direção ao parque. E Carlo começou a contar mais maravilhas sobre Jesus. E Rajesh adorava escutar, pois apesar de não ser católico, ele era hinduísta, ele percebia algo diferente naquela criança. E ficava sempre fascinado com o que ele tinha a dizer. Ei Rajesh, vamos comer um lanche no Mac? E os dois assim o foram. Rajesh ainda não conhecia o que era um McDonald's. E Carlo comprou um lanche para cada. Porém, enquanto andava, Carlo avistou um pobre ali à frente. Pegou então o próprio lanche e deu a ele. "Meu senhor, tome aqui o meu. Não podes ficar sem." "Não se preocupe, Rajesh. Tem macarrão em casa quando chegarmos."
tirou férias e quando voltou para a escola, todos os amigos perguntaram aonde ele tinha ido. Tinha ido passar uns dias em Paris. Todos ficaram fascinados, perguntando se ele tinha visto a Torre Eiffel, como fora. Foi muito legal, é bonito. Mas a coisa que Carlo mais gostou de visitar foi uma capelinha na Rua de Bar, onde Nossa Senhora havia aparecido para uma religiosa. E Carlo então começou a contar a impressionante história da aparição de Nossa Senhora a Catarina de Labouré, que ficou conhecida como Nossa Senhora das Graças e a Medalha Milagrosa. E todos ficaram muito atentos a tudo que o garoto tinha a dizer. E como Carlo adorava preparar as aulas de catequese, um dia chegou para seus alunos e disse o seguinte: Bom, meus queridos alunos, na semana passada eu falei sobre santidade, por isso hoje trago aqui um presente. Esse aqui é o Kit Santidade. Kit Santidade? Todos perguntaram. Vejam só, é uma espécie de programa, sabe? Um plano, como os meios para se alcançar uma meta. Sabe, como uma estratégia para ganhar uma partida de futebol ou até mesmo uma guerra. Ninguém conquista nada se não se preparar, não é mesmo? Mas como nós podemos nos preparar para isso? No kit de santidade, temos aqui 7 pontos e pequenas bolinhas que vocês precisam preencher. Continuava Carlo. Se vocês querem ser santos, precisam ir à missa todos os dias. Esse é o ponto mais importante, porque a Eucaristia é a estrada para o céu. O segundo ponto é rezar no sacrário todos os dias. O terceiro, rezar o terço diariamente. O quarto é ler a Bíblia todos os dias. O quinto é confessar-se toda semana. O sexto é pedir a Maria que nos ajude a ajudar os outros. E por fim, o sétimo ponto é rezar todos os dias para o seu anjo da guarda. Um silêncio imperou naquela sala. Mas, Carlo, isso é impossível! Você consegue fazer isso todos os dias? Sim, e isso me deixa tão feliz. Mas eu nunca vou conseguir. É muito difícil para mim. Nunca vou ser santa. Veja, eu coloquei aqui 7 pontos. Vocês podem escolher um deles e tentar progredir nele cada dia. Por exemplo, se você escolher ir à missa, tente ir pelo menos mais uma vez na semana do que só o domingo. Mais tarde, tente 2 vezes. Depois, 3. E quando você der por si, já estará fazendo todos os dias sem muito esforço. E assim, ponto por ponto, vamos avançando, um passinho de cada vez. Você acha que vamos conseguir? Mas é claro que sim! Basta pedir a Deus, a Nossa Senhora, aos santos e aos anjos. Mas e o terço? O terço é muito longo. Como faço? Comece rezando 3 Ave-Marias ao acordar. 3 na hora do almoço, 3 antes de se deitar. Cada dia vá fazendo um pouco mais. E quando der por si, estará rezando o rosário. As crianças ficaram discutindo qual o primeiro ponto que eles iriam iniciar. A pequena garota escolheu o terço e disse que rezaria todos os dias para que Nossa Senhora a auxiliasse a conquistar todos os pontos. E naquela noite, Carlo volta muito feliz para sua casa, pois tinha compartilhado o seu segredo de santidade com as crianças, pois santidade é estar unido a Jesus. E ele dizia a si mesmo: como eu gostaria que todos experimentassem a mesma felicidade que eu. Jesus me faz tão feliz, queria que fizesse a todos também. Carlo tinha um desejo de profissão. Como gostava muito de escrever, desejava ser jornalista ou escritor. Mas como disse, ele era um gênio da informática e adorava estudar sobre milagres eucarísticos. Então ele decidiu unir tudo isso numa coisa só. Começou a juntar informações sobre milagres eucarísticos ao redor do mundo, na Itália, no México, no Brasil, em todos os lugares, e criou o seu próprio site. Nesse site ele colocou um grande mapa e colocou ali uma bolinha em cada local onde havia acontecido um grande milagre eucarístico. Assim, todos teriam acesso a essa valiosa informação e poderiam crescer cada vez mais na sua fé. Dessa forma, as pessoas vão conhecer os milagres eucarísticos e perceber que Jesus realmente está na hóstia. E ele de fato está. E ele nos ama.
E todo mundo precisava acreditar nisso, pois Carlo ainda dizia: quando nos colocamos diante do sol, ficamos bronzeados. Quando nos colocamos à frente de Jesus Eucaristia, nos tornamos santos. E era com esse ideal que ele todos os dias trabalhava com afinco no seu site. No verão de 2006, Carlo foi viajar com sua família. Alugaram um barco e estavam em alto mar. O verão era agradável e refrescante. Será que vamos ver golfinhos? Carlo queria muito ver, mas era muito raro de acontecer. Mesmo assim, não se decepciona. Continua a curtir a viagem sem reclamar, quando de repente, vejam, golfinhos! Carlo pega a sua câmera e começa a fotografar. Todos ficaram surpresos, pois até o rapaz que pilotava o barco não via golfinhos naquele local. Realmente, há golfinhos, mas é muito difícil. Como será que isso aconteceu? É que eu pedi para Jesus. E Antônia pensava, realmente Jesus é muito bom e sempre atende os pedidos de Carlo. E Carlo adorava dizer que Jesus ouve e responde, mas é preciso acreditar, ter fé, acreditar que podemos falar com Jesus. E isso é bem real. Na manhã de 2 de outubro de 2006, Carlo acordou com uma forte febre. Ficou em casa nesse dia. Ficou de cama. Estava bem mal. No dia seguinte, nada de melhorar. Pelo contrário, parecia piorar. Na manhã do dia 7 de outubro, sua mãe foi ver se Carlo havia melhorado e a gripe ido embora. Mas Carlo não conseguia nem se levantar da cama. Chamaram a ambulância e o levaram às pressas ao hospital. Ao chegar no pronto-socorro e realizar uma série de exames, Carlo foi diagnosticado com uma leucemia agressiva, que é um câncer no sangue. Carlo sente muita dor, passa por exames e mais exames, remédios e procedimentos dolorosos. Mesmo assim, Carlo permanece alegre e sorridente e diz que não tem medo de morrer, pois já está pronto para ir para o céu. Eu quero ir para o céu sem passar pelo purgatório, dizia sempre Carlo. Carlo confessou à sua mãe que os procedimentos eram cada vez mais dolorosos e era uma verdadeira tortura, mas ele oferecia aquele sofrimento pela conversão dos pecadores. Seus pais continuavam no hospital a rezar, enquanto ele continuava sofrendo. Ofereceu até mesmo seus sofrimentos pelo Papa. As enfermeiras se impressionavam com aquele garoto, pois ele não reclamava, não chorava, pelo contrário, sempre estava feliz. Uma delas veio lhe perguntar como ele estava se sentindo e ele simplesmente respondeu: como sempre, estou bem. Estou apenas com uma dor de cabeça. Fecha os olhos e sorri. O coração de Carlo parou de bater no dia 12 de outubro, às 6h45, vítima de uma hemorragia cerebral. Quando os pais foram contar à sua avó que o neto havia morrido, ela falou simplesmente: eu já sei, Carlo me avisou. E ele me disse: vovó, estou no céu, entre os anjos. Estou muito feliz, não chore, estarei sempre ao seu lado. Quando chegou a data do sepultamento de Carlo, a notícia se espalhou rapidamente e na igreja aonde foi sepultado apareceu um mar de gente. Todos os seus amigos da escola, os amigos de Assis, as babás de Carlo, os mendigos de Milão e muitas outras pessoas que a família de Carlo não conhecia, mas que foram tremendamente ajudados por aquele menino que morreu com apenas 15 anos. Todos se impressionaram com aquilo. Foi um momento triste, é verdade, mas a fé os confortou e a certeza de que Carlo os aguardava e cuidava deles no céu imperou no coração de todos. E após um tempo, Carlo realizou seu primeiro milagre na sua própria família, pois Antônia não conseguia mais ter filhos, mas pedia a intercessão de seu filho no céu, pois já tinha 44 anos, quando recebeu a notícia de que estava grávida de gêmeos. Em 21 de outubro de 2006, poucos dias depois da morte de Carlo, sua mãe havia pedido um sinal de que Carlo estava no céu. Pediu que um novo milagre eucarístico se realizasse. E em Tixa, no México, enquanto um padre distribuía a hóstia,
juntamente com uma freira, ela notou que ele começou a chorar, pois ele viu a hóstia manchada de sangue, o sangue de Cristo. E quando a notícia se espalhou, Antônia então percebeu que esse era o sinal que havia pedido ao céu. Algum tempo depois, chegaram 3 cartas à casa da família Acutis, uma delas do Peru, a outra do Brasil e a terceira da Costa Rica. E as cartas vinham de 3 padres e tinham um conteúdo meio parecido. Os 3 diziam que haviam sonhado com Carlo, e ele dizia que rezaria especialmente por todos aqueles que pedissem a sua intercessão. E desde aquele sonho, os padres rezavam frequentemente a Carlo. E enquanto isso, nasceram as irmãs gêmeas de Carlo, Francesca e Michele. E Antônia, em sua oração, sempre agradecia a intercessão de seu filho. Um pouco tempo depois, um padre aqui no Brasil ouviu falar de Carlo Acutis e decidiu pedir à família Acutis algumas relíquias de seu filho. E ela então enviou. E no dia 12 de outubro de 2013, enquanto estavam expostas as relíquias de Carlo Acutis numa pequena paróquia no Brasil, uma mãe chamada Viana leva o seu pequeno filho chamado Mateus. Mateus estava muito doente, pois tinha uma malformação no pâncreas. Não conseguia alimentar-se direito, exceto por líquidos, e estava muito magro. Mas quando chegaram à igreja com as relíquias de Carlo Acutis, ao se aproximar da relíquia, Mateus foi imediatamente curado. Assim que chegou em casa, Mateus voltou a comer normalmente e dizia a todos que Carlo Acutis conseguira aquele milagre para ele. E após alguns dias, os exames confirmaram, os pâncreas de Mateus estavam totalmente curados e os médicos não conseguiam acreditar. E foi graças a esse milagre que a igreja declarou Carlo Acutis como beato no dia 10 de outubro de 2020 em Assis. São Carlo Acutis. Que alegria para a igreja! E essa é a história do Santo Millennium, o santo de calça jeans, o santo da internet. A história de Carlo Acutis nos mostra que aqueles que têm o seu coração voltado para Jesus, mesmo na simplicidade do dia a dia, nas coisas mais corriqueiras e até mesmo com pouca idade, conseguem fazer grandes coisas. Eu me despeço, fico por aqui com a alegria de dizer: São Carlo Acutis, rogai por nós.